Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Maria Lopes, São José Almeida, Leonete Botelho, Sónia Sapaz. Olá, estamos a gravar o Poder Público no dia 16 de maio de 2024, um dia depois de Luís Montenegro se ter estreado nos debates quinzenais como Primeiro-Ministro e 2 dias depois de ter anunciado a decisão do Governo para o novo aeroporto de Lisboa. Vou começar pelo fim. Maria Alcochete, uma surpresa ou a única decisão possível para ti? não era a única decisão possível. A própria Comissão Técnica Independente tinha estudado as 9 opções. Também tinha considerado viável a opção vendas novas, mas parece-me que é a decisão mais consensual, é mais plausível, até porque seria um bocadinho fora da caixa ir escolher locais que foram aparecendo nos últimos tempos, tipo Santarém ou Vendas Novas. Santarém com um grande lobby, não é? É Económico. verdade, exatamente. E portanto logo aí suscetível de gerar polémica, mas parece-me que é até, aliás, a mais consensual entre até mesmo à esquerda, o PS e até o PCP. Nós sabemos que o PCP perdeu a influência eleitoral, mas sabemos que é um partido que ainda consegue mobilizar populações. E autarquias também, e autarquias, não é? exato. Que no caso era importante. Aliás, fizeram mesmo muito barulho sobre a questão do Montijo, não é? bloquearam com câmaras deles essa Exatamente, decisão. aquela que levou àquela questão de ter que se mudar a lei para que os presidentes de Câmara, os autarcas, não tivessem aquele poder de veto. E isso mostra-nos que enfim, esse poder ainda existe. Tal como nós noticiamos, a decisão até foi conversada entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Acrescente-se que para poder cumprir aquela promessa que tinha feito de ser uma das, se não uma das, ou a primeira ou uma das primeiras decisões a tomar pelo novo governo, o Executivo não podia andar aí a tirar coelhos da cartola, não é? Tinha que olhar para os estudos que estão feitos, as decisões, e além disso, não nos esqueçamos que a Comissão Técnica Independente foi o modelo que o próprio Luís Montenegro propôs para esta decisão. Portanto, parece-me que era a decisão mais expectável entre eles. Sim. Exato. A questão que Pedro Nuno Santos assinalou ontem, que é o terceiro governo a decidir por Alcochete, depois de José Sócrates já o ter feito em 2008 e ele próprio, Pedro Nuno Santos, ter tido aquela decisão depois revogada. Mas só para recordar que isto, desde a primeira decisão em 2008 até 2024, o tempo que se calhar perdemos, não é? Eu até tenho uma pergunta sobre isso para daqui a um bocadinho, mas São José, a propósito disto de todas as figuras que foram sendo ligadas a esta escolha, e tantos anos depois e tantos protagonistas depois, quem é afinal o pai do aeroporto de Alcochete? O aeroporto de Luís de Camões? Eu acho que há vários pais, há várias mães. Acho que o pai do aeroporto vai ser o país, como um todo, porque é um empreendimento brutal, um grande desafio de obra pública, que envolve também a construção do TGV, de uma terceira ponte sobre o Tejo. Portanto, é um grande projeto, uma faraónica obra, ou obras, que vão levar vários anos, eu acho que até 10 anos. É uma expectativa bastante positiva, que vai revolucionar uma zona do país, porque vai urbanizar e modernizar e dinamizar toda aquela zona de Benavente, Alcochete. E criar uma nova centralidade, não é? Claro. Outro Portanto, acho que o pai é o país, porque quem vai criar, é evidente que há os decisores políticos, já podemos falar sobre isso, mas eu já posso falar sobre isso, mas acho que aquilo é uma coisa que é positiva, é boa para o país. Ao nível da decisão, Luís Montenegro não podia ter outra decisão, como já foi dito. Foi ele que negociou com o António Costa a Comissão Técnica Independente.
depois fez um grupo de trabalho numa altura ainda na campanha interno para avaliar o estudo, e nessa altura da Comissão Independente, nessa altura houve ali umas desconfianças, até porque o presidente da ANA, o José Luís Arnaud, fez declarações muito agressivas contra o estudo. Que é ex-ministro do PSD, não é? Ia defender o Montijo, porque a ANA irá ter que usar os lucros faraónicos também que tem em Portugal para a exploração dos aeroportos para investir nesta construção. E portanto houve ali assim umas hesitações, mas eu acho que a decisão, o que eu gostei nisto foi que finalmente foi tomada uma decisão em Portugal e que não há cacofonias, críticas, gritos, histeria. Houve um consenso. Sim. Até parece que o país, de repente, depois de anos aos gritos, de histeria, de viver, de politiquice, de política rastreira, de aproveitar tudo e todas as demagogias para criticar os opositores, desta vez, pronto, portaram-se mais ou menos. Sim, tirando duas coisinhas que eu achei um bocadinho disparatadas, que foi ontem Pedro Nuno Santos ter criticado por não haver estudos sobre as obras, o impacto ambiental das obras de ampliação da Portela, porque as obras de ampliação da Portela até já estavam mais que decididas. Quando o próprio está farto de saber posso isso, dizer uma coisa sobre isso? O que eu me apercebi é que ele estava a pôr em causa a falta de estudos do aumento, e esse sim parece-me bastante preocupante, de 38 para 45 voos por hora no aeroporto da Portela. Quando ele queria ampliar também já era para isso. Mas não era. E a questão é, o aumento de 20% em voos por hora na Portela parece, para qualquer pessoa, algo Leonete, tu muito vives em Lisboa exagerado. como eu. Vivo ao pé do aeroporto. Pronto, e portanto sabes que os aviões em Lisboa já é uma loucura. Agora imagina, O ruído e a poluição sonora é uma loucura. imaginem mais 20% Os aviões, por as hora. ambulâncias e as buzinas dos carros fazem deste país, desta cidade, uma cidade de surtos. Eu acho que isso vai criar de facto problemas muito graves. Mas Pronto, já mas falo deixa-me sobre isso. dizer outra coisa Mas que eu acho que em dezembro, António Costa tinha já decidido em Conselho de Ministros, não é? na véspera da decisão, Sim, da a demissão decisão do em governo, dezembro, sim. de fazer obras e afetar a placa de Fico Maduro para placa de estacionamento. Claro. Também para libertar espaço e para permitir um aumento de voos. Na Sim. altura, se calhar, nós não sabíamos os pormenores de quantos, Sim, mas isso já estava era previsto. uma crítica a António Costa e não a Luís Montenegro. Bom, mas a segunda coisa que eu quero referir, mais uma vez, André Ventura mostrou ao que vem, porque foi a única pessoa que teve o tupete de, num momento destes, vir pôr em causa a credibilidade e a idoneidade da Comissão Técnica para criticar a medida. Portanto, ele de facto mostra o que vem. Mostra o que vem. Não tinha muito mais por onde pegar. Ontem mostrou bem. Leonete, Eu sobre isso nem quero falar. Sobre o debate de ontem de manhã. o de manhã, porque também houve um à De manhã, tarde, sim. sim. Que eu não vou dizer o que era porque recuso-me a alimentar populismos. Leonete, José Sócrates apressou-se a dizer que o governo fez em 30 dias o que o anterior governo não foi capaz de fazer em 8 anos, ou seja, regressar às decisões do governo de Sócrates, que é uma coisa que lhe convém. Mas na realidade, achas que estes 8 anos perdidos foram perdidos, no fundo, podiam ter sido evitados, ou só com este consenso criado, de que a São José já falou, é que seria possível chegar a esta decisão? Sim, 8 ou 12. José Ou Sócrates. 50. Exato. Mas vamos falar deste tempo mais próximo. Estes 12 anos, quer dizer, acho que há vários argumentos para percebermos aqui isto. Primeiro, José Sócrates é um populista, como sabemos, sempre foi, e devia estar calado em relação a esta matéria, porque
aquilo que os seus governos fizeram foi fazer opções por outro tipo de assuntos. Fizeram também muitos anúncios, não avançaram com nenhum, a não ser com aumentos salariais, num ano em que já tinha caído o Lehman Brothers, conduzindo a aumentos salariais brutais e aumentos de outras prestações que que obviamente eram justas, mas que nos conduziram aos 4 anos seguintes, que não precisamos de dizer muito sobre o que é que foram os 4 anos da Troika no governo de Passos Coelho. Portanto, não havia condições naquela altura, o país não tinha quaisquer condições de avançar com aquela obra. Ele na altura até contaminou a discussão com tudo o que aconteceu. Exatamente. E para além disso, foi um regabofo de declarações sobre Jamé na margem sul, etc. Depois veio a Troika. Depois, de facto, veio o governo de António Costa, que era amplamente minoritário, como nos recordamos, e que apanhou uma pandemia pela frente. Portanto, e havia um clima. Tentou, mas as câmaras municipais é que. Exato, mas havia. É assim, o que eu acho não sei se o tempo é perdido quando nesse tempo é conseguido construir um consenso. Às vezes as coisas demoram, têm que demorar politicamente para que seja o melhor resultado possível. E para terem futuro, neste caso. Para poderem acontecer e concretizar-se, portanto, porque é muito bonito e os governos já têm feito muitas coisas de PowerPoints, apresentações, declarações. Agora, eu diria, recuperando um bocadinho a pergunta que fizeste à São José, o pai deste aeroporto vai ser quem o conseguir construir, de facto. Esse vai ser o verdadeiro pai do aeroporto. E ainda há quem o vai inaugurar. Bom, mas isso é, pronto, por isso eu não quis usar essa palavra, porque às vezes, enfim, a vida presta-nos essas, pode demorar tanto tempo essas que os surpresas, ciclos exato. Quem o vai conseguir construir e quem o vai conseguir agilizar a solução. Esse vai ser o pai. A construção do consenso tem vários pais e mães, foi necessário, não diria que é um tempo perdido, embora ache que de facto se demorou tempo demais. E nós agora vamos ter este problema e vou recuperar, porque acho que não é um problema de sumenos, que é de facto o aumento de 38 para 45 voos por hora no aeroporto de Lisboa. Não é só uma questão de ruído, não é só uma questão de operacionalidade, é uma questão de risco, é uma questão de toda a cidade. Eu, de facto, como já disse, moro perto do aeroporto, não sou das pessoas, não me considero, eu não tenho ali muito barulho. Eu quando venho para o Campo Grande ou quando vou ali para a zona central da cidade, sou muito mais afetada pelo ruído dos aviões que passam ali a uma velocidade baixíssima. Segundo vi agora, as soluções vão passar por uma maior altitude e outros métodos de aterrissagem. Mas em termos de carga de poluição sobre a cidade, de aumento de dificuldades de mobilidade na cidade, porque estamos a falar de mais 7 aviões por hora. 7 aviões devem ter 300 pessoas. Vejam a quantidade de pessoas, de movimento que vai ser aqui a aumentar, a fazer pressão sobre a mobilidade da cidade. E sobre isso eu ainda não me ouvi nem a Câmara de Lisboa, nem o Governo falar de alternativas e de soluções de mobilidade na cidade. E isso é um problema complicado. Para além, obviamente, do risco, que já disse, dos riscos de segurança e da questão da poluição, que essa não vai ser minimizada, não ouvimos falar nada disso. Portanto, acho que há aqui um problema, um risco. Bom, dito isto, avance-se, construa-se, acelere-se e façam-se as coisas de uma forma o mais transparente possível e com o interesse nacional acima de tudo. Construa-se. Se prevê em 10 anos, vamos ter isto daqui a 15 anos. E acho que, de facto, sinceramente, acho que o país também está a precisar de algum deste impulso de obras públicas de impacto que não só modernizem o país, mas como, sobretudo, também ponham a economia a mexer, porque é preciso para pôr a economia a crescer também. Mudando agora a agulha para o primeiro debate quinzenal da era de Luís Montenegro como primeiro-ministro, passo a palavra a quem esteve a acompanhar os trabalhos mesmo no Parlamento,
foi a Maria. Ontem escrevemos no Público que o Governo aproveitou o debate para mostrar serviço. Que serviço é que foi ali mostrado? Serviço, enfim, foram mostradas Sim, decisões, não é? Já entre sabemos. aspas. Aliás, eu não sei, com certeza não serei a única a achar que houve um Conselho de Ministros antecipado para terça-feira para que o Governo chegasse Preparasse o debate quinzenal, não é? para que chegasse ao debate quinzenal com este gigantesco esta gigantesca mola que é o aeroporto. A mim parece-me muito, muito óbvio, não é? Sim, exato, não sou a única então, pronto. Claro. É isso. E portanto, além do aeroporto, além dessa vitória de finalmente se decidir, etc., tudo quanto a São José já disse, acoplado ao aeroporto temos a alta velocidade para Madrid e a linha para o Porto, temos a terceira travessia sobre o Tejo, isso em obras públicas, em coisas que se podem ver, mas que só veremos para aí daqui a, enfim, 5, 6, 7 anos. Houve também as medidas que o Governo já decidiu, mas que na prática nenhuma delas ainda, quer dizer, em 30 dias também não é obviamente não, isso seria pedir quase o impossível, nenhuma delas está em plena concretização. Temos o aumento do CSI para 600 euros, o fim da contabilização dos rendimentos dos filhos, as negociações com professores, com os profissionais de saúde e com as forças de segurança que estão em marcha, mas que têm dado a polémica que têm dado, mas enfim, é normal no processo de negociação. A própria mudança no IRS, que eles A ontem mudança no também IRS falaram. que propôs, mas que está no Parlamento e que o PSD quer ver decidida até à próxima semana, mesmo a tempo da campanha eleitoral das europeias. Enfim, e depois prometeu para daqui a no máximo 2 semanas o tal plano de emergência para a saúde, que era uma Que é das... quando acaba o prazo dos 60 dias que ele tinha dado inicialmente. Sim, exatamente. Ali um bocadinho mais cedo até, uns dias mais cedo, mas portanto isso mostra alguma vitalidade, algum trabalho, algum empenho. O Conselho de Ministros para os Jovens na próxima semana, com alguma expectativa do que é que sairá dali, até porque já está as medidas do IRS, da habitação, do IMT e posto selo, e depois fundo, uma nova Estão estratégia anunciadas, mas não estão concretizadas. Se calhar é isso que um vai ser facto, concretizado. é um facto. E também a tal nova estratégia para a habitação, não, para a imigração, que será que o Luís Montenegro disse que irá recolher, o Governo irá recolher os contributos de todos os partidos, e portanto trouxe algumas coisas que já decidiu, ainda não se vê no bolso dos portugueses, trouxe promessas para as próximas semanas, acho que mostrou aqui... Iniciativa política. Mostrou sim, mostrou Sim, iniciativa política, acho que sim, acho que foi foi um bom claramente... começo, não é? Foi um bom começo no sentido de tinha coisas para apresentar, tinha coisas para mostrar, tinha coisas para anunciar. Sim, preparou aquele debate no sentido de criar a narrativa de que é um governo que está a fazer quer fazer, coisas, que está ou a fazer, decidir a fazer e a fazer coisas que era o que era a narrativa construída por Pedro Nuno Santos durante a campanha para si próprio. Para não si é? próprio, e que ele aliás tinha dito que nós já fizemos mais nos últimos 30 dias do que o próprio governo, quando falava da abolição de portar, das propostas que conseguiu aprovar no Parlamento, não é? Isto veio calar um bocadinho essa argumentação. São José, ontem durante o debate o PS puxou um tema que nós já tínhamos falado aqui a semana passada e que não se esgotou a semana passada porque continua a acontecer, que tem a ver com o tema das exonerações, e puxou também aquela ideia de contas que afinal não estão tão certas como o governo socialista dizia, e eu creio que o fez um pouco para sinalizar que a única estratégia que o governo teve até agora foi desfazer depressa o que o PS tinha feito. E o que eu te pergunto é que estratégia é que pode seguir, que outra estratégia é que pode seguir um governo ultraminoritário como este é? Quer dizer, ou faz uma coligação, que é uma estratégia que ele pode seguir para a sobrevivência, uma coligação pós-eleitoral. Ele já tem uma coligação pré-eleitoral com a AD, mas... Alargar a coligação. Ou faz um acordo de governação com o PS, ou faz um acordo de governação com o Chega. Já se percebeu, até pelo debate de ontem, que o não de Montenegro é mesmo não ao Chega. Acho que ele foi muito claro. Aliás, esteve muito bem Montenegro nisso. E voltou a dizer que, atenção, que vocês viabilizaram o nosso programa de governo, portanto,
para nós continua a significar que vocês nos deixam trabalhar. Sim, Portanto, vejam não, lá sim, se mas- são mas- coerentes com mas- isso, não é? Sim, Teve chamou-os muito à bem responsabilidade. ao sim. dizer que eles estão ali só para fazer balbúrdia e não têm em conta o interesse nacional. E eu acho que teve muito bem na forma como arrumou o Chega. Pela primeira vez alguém arrumou o Chega bem arrumado. Um primeiro-ministro arruma bem o Chega bem O arrumado. problema é que eu não sei se, não, Num se debate. arrumou ou se acicatou ainda mais. Não, mas Mas arrumou para veremos. as pessoas sensatas que estavam a ver aquilo, arrumou. Mas em termos de estratégia, ele está a fazer o que pode, porque, como nós sabemos, ele na frente parlamentar vai ter imensas dificuldades por causa da parquíssima base de sustentação que tem. Ele tem mais 2 deputados na coligação e tem do PSD tem os mesmos 78 que o PS. E tem à sua direita um partido com as características do Chega. Portanto, o que é que ele tem feito para afirmar a sua legitimidade? Recorre, como a gente falou a semana passada, de forma estridente, exonerações, para demonstrar o poder do governo sobre a máquina do Estado, que aliás, muito inteligentemente, ele já disse isso ontem, mas já o tinha dito. Trouxe a Ele até já contabilização. contabilizou as centenas de exonerações e substituições que António Costa fez em 3 meses. Portanto, impõe esse seu poder, mostra esse seu poder, essa sua autoridade sobre o aparelho de Estado, e decide em Conselho de Ministros sobre assuntos que foram promessas eleitorais. E ele está, de facto, a cumprir promessas eleitorais que fez. Penso até que na questão das negociações com classes, ao nível de classes profissionais, não é? Ao nível das negociações com os professores, eu não começo a achar que Mário Nogueira não tem muita margem para roer a corda. Quer dizer, começa a aparecer um bocadinho presunção da parte de Mário Nogueira também não dar um passo em frente, não é? Pronto. Mas já E a vir vimos isso antes. É Sim. chegar a Sónia, Mário, tu viste, eu mas sei, neste momento sim. aquilo beneficia de tal forma sim, aos professores. sim, que é quase Exatamente. Mário Nogueira teve que inventar problemas novos. Quer dizer, Ele teve que arranjar argumentos novos para não dizer que sim, estava o satisfeito. senhor não é do Chega, do Stop. Stop. O André, como é que é? barata. Até marcou uma greve agora por causa das provas da frição. Então já não é o problema das escolas e do ordenado dos professores e auxiliares, não é? Sim. Portanto, eu penso que os professores vai correr bem até outubro. Penso que as outras negociações também vão até outubro, dá muito tempo para isso. E penso que ele está a conseguir uma ótima estratégia de mostrar serviço, de se legitimar, de subir nas sondagens, de ter um bom resultado e ganhar as europeias, e depois criar um clima político e social no país que, quando o orçamento chegar ao Parlamento, ninguém poderá chumbá-lo. É André Pestana, o senhor. Eu André estava aqui a Pestana, pensar no não é Barata e O André Barata é Pestana. outro, pois, Pestana. Mas acho que é o que ele está a fazer. É uma estratégia muito inteligente para a base de sustentação parlamentar que ele tem, de conseguir aprovar o próximo Orçamento de Estado. Aliás, esta semana soubemos que o PS decidiu acabar com aquela parvoíce de dizer que era praticamente impossível aprovar um documento sobre o qual ainda não se sabe nada, não está feito, não está Bem. sequer... Sim, hoje a Luísa Salgueiro, numa entrevista ao público, já diz que se revê muito mais nesta posição. Claro, Havia uma aliás, era a divisão posição dentro de do muita PS. gente lá dentro, no PS, não é? Sim, o PS E está... já não é só o grupo do Carneiro, não é só a tendência que apoiou o Carneiro. Mesmo nos apoiantes de Pedro Nuno Santos, aquilo parecia uma garotice. Então, eu não como a sopa porque é verde. Nem sabe qual é o legume que lá está dentro. Mas eu tenho um sobrinho, quando era bebê, era pequeno, e à minha casa a almoçar, porque a minha mãe vivia comigo, e cada vez que a sopa
era verde, ele dizia-me que não comia a sopa porque era verde. Pronto. Era do Benfica. Não Ouve come lá. coisas verdes. Tudo o que tivesse verde, feijão verde, couve, não. E Linete, portanto, vamos... Pedro Nuno Santos não pode liderar o PS com comportamentos torniturantes, voz inflamada e atitudes de garoto, que é dizer que não quer uma coisa que ainda não sabe o que é. Até porque depois pode ser de facto colado ao Chega com esse tipo de atitude. Pois. E porque criticaram muito quem fez isso na altura em que o PS precisou. Pedro Nuno Santos, naquela comissão política, se não estou em erro, em que se decidiu que seria praticamente Sim, impossível. consensualizou a expressão. Praticamente impossível tem as duas coisas. Quem é a favor de uma viabilização agarrou só praticamente. E quem é contra agarrou só impossível. E agora ele, na entrevista que deu na semana passada, veio então abrir um bocadinho mais. E aí eu penso que Pedro Nuno Santos tem dado, de facto, na minha perspectiva, provas de que cresceu, de que está a ganhar uma grande maturidade política e que está. E que, obviamente, também não pode fazer um acordo com o PSD, não é? Tem que manter a sua margem de segurança, mas tem-se comportado muitíssimo bem com essa que está em responsabilidade. causa, não é? A sobrevivência dele próprio como líder. Tem que ser aquela oposição responsável que ele próprio disse que queria Claro, ser, não é? exatamente. Um tema final, Leonete, já arrancaram os debates das europeias e a campanha está prestes a começar. Como é que vês este clima político eleitoral? Olha, se não tivesse sido esta semana o que foi e que de alguma forma também me surpreendeu no sentido da iniciativa política e todas estas... aquilo que eu vinha a sentir é que nós continuávamos em campanha eleitoral, ou seja, que a campanha para as legislativas não tinha parado e que o clima continuava completamente nesse ritmo, um clima de campanha eleitoral permanente. Como vamos ter eleições na Madeira, agora ainda no fim deste mês, eleições europeias já no início de junho, é natural que este clima se mantenha, um clima ainda eleitoral. Mas faço aqui esta ressalva de que, de facto, em termos nacionais, de um governo nacional, começa a haver, esta semana sobretudo, alguma normalidade, estabilidade e caminho para que o país possa de facto avançar. E era aquilo que eu estava a dizer antes. Pedro Nuno Santos, o PS tem dado também esses sinais. Escrevemos, a Ana Sá Lopes escreveu de que houve uma reunião, a primeira reunião a sós das legislativas sobre o aeroporto. Portanto, parece-me que há uma maturidade nessa matéria, pelo menos a nível das cúpulas governo e cúpula do PS. Parece-me ainda que a nível do Parlamento vamos continuar a assistir a muita crispação, porque é, digamos assim, a montra dos partidos e portanto eles vão querer continuar a fazer manter algum clima de campanha, porque de facto ninguém sabe em que momento é que poderá, enfim, a legislatura acabar. Isto é um facto, e de facto acho que a legislatura vai poder prolongar-se com este clima, e se o PSD, a AD, PSD e CDS, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, o Ministro da Presidência, o Governo, conseguir fazer aquilo que nós dissemos aqui na semana passada, que é negociar no Parlamento para que não seja penalizado com sucessivas derrotas a nível parlamentar, porque isto, o Governo não é autónomo do Parlamento, precisa dele e portanto tem que conciliar este clima nos dois patamares, Governo e Parlamento. Mas o que vai ser determinante depois serão provavelmente as sondagens. Mas isto, quer dizer, estamos num clima eleitoral, parece-me, já agora avalio aqui um pouquinho, parece-me que a escolha do PSD para o seu cabeça de lista fica um bocadinho mais claro agora com estes debates. O primeiro debate a que assisti de segunda-feira, que
A minha percepção é de que quer roubar palco ao Chega. Ocupar um espaço que... Ocupar um espaço mais populista, mais agressivo, mais, como é que se diz, tornitroante? Sim. Muito gongórico para o meu gosto, mas que, enfim, parece que a opinião pública portuguesa está receptiva a esse tipo de forma de passar mensagens. E não é só a portuguesa, como veremos Pois, nas exato, eleições. exatamente. Portanto, parece-me que a escolha, a estratégia do PSD em relação ao Chega começa a ficar mais visível, esvaziar. E portanto há aqui um caminho, o caminho é estreito, mas há aqui um caminho e portanto vai continuar a haver um clima de campanha, talvez no meio disso se consiga fazer alguma coisa, porque o importante é que o governo governe e governe para o país e para as pessoas. E eu agora faço a pergunta mais fácil de todas, que é: qual é o vosso público e notório? Maria. Eu vou pegar na postura dos deputados do Chega no debate desta quarta-feira de manhã sobre a questão de traição, suposta traição do Presidente da República, não para falar sobre o próprio tema do debate, mas sobre o aumento do volume, da estridência, dos comentários de muito baixo nível, dos gritos, dos apupos, dos comentários, enfim, eu poderia continuar aqui. Eu confesso-vos que, como cidadã, eu sinto-me, vou usar a palavra que o Chega tanto gosta, não é? Eu sinto-me envergonhada com aquele comportamento na Assembleia da República. Continua à tarde, a dada altura José Pedro Aguiar Branco, que eu confesso, achei que tinha mais mão para conter o Chega, e eu também achei que, por ser da direita, o Chega o iria respeitar mais, afinal não, estava completamente enganada. A dada altura, ao ultrapassarem sucessivamente os tempos, José Pedro Aguiar Branco chamava a atenção. A dada altura o líder parlamentar do Chega diz em pé, diz qualquer coisa como: eu falo enquanto eu quiser, porque isto ainda é uma democracia. Bom, enfim, tem regras, não é? E portanto este aumento de estridência, confesso-vos, deixa-me muito envergonhada, mesmo envergonhada com aquela figura e com a imagem que passa do Parlamento, que esse é um dos grandes problemas, é a imagem que passa do Parlamento como um todo. É a imagem que passa da política. Da política, dos políticos. E esse é um objetivo claríssimo de descredibilizar. Mas aquilo confesso-vos, às vezes é insuportável. São José. Bom, mais ou menos uma coisa paralela. É uma coisa mais ou menos paralela. Esta semana houve uma criança de 9 anos nepalesa que foi barbaramente agredida por colegas da mesma idade numa escola, e em que das coisas que foram ditas, segundo a filmagem que foi feita, eram acusações como: vai para a tua terra. É evidente que vir bater numa criança, como disse o Hugo Soares, aliás, na reação a este caso, é sempre preocupante. Mas não é o aspecto de crianças baterem em crianças. Porque isso é uma coisa mais ou menos quase normal. É um normal. clima cultural, claro, que está na cabeça de quem forma aquelas crianças, do meio ambiente, o meio familiar e social onde vivem, que é de profundo racismo e de profunda xenofobia. E isto é assim: Portugal sempre foi xenófobo, Portugal sempre foi racista. Todos os países do mundo têm xenófobos e têm racistas. Sejam em África, na Ásia, na América, na Europa, certo. Mas em Portugal era um dos países em que o discurso racista era bastante envergonhado. Eu cito o Caetano Veloso, que uma vez elogiou o racismo envergonhado porque chateava menos. É uma coisa mais ou menos desta coisa. E isto não começa só a chatear, começa a ser muito grave. O discurso de ódio com a imigração, o discurso anti-imigração, o discurso que os imigrantes estão a tomar conta do país. A substituição, a teoria da substituição, enfim. Toda esta loucura que se vive
de discurso de ódio que o Chega trouxe para a política e que passa nas televisões e que as pessoas sentem-se à vontade Exato, legitimado. para manifestar aquilo que sempre sentiram, falar em voz alta aquilo que antes pensavam para dentro. E depois acabamos nestas cenas. Portanto, acho que era bom a política portuguesa começar a ter a noção de que em democracia os políticos devem ser uma referência para a sociedade. Não um pavio curto para incendiar uma pradaria. Tens dito. Leonete. Bom, também é tangencial aos vossos temas, mas por outro lado, o meu público notório é o facto da Comissão Parlamentar Especial criada para avaliar a iniciativa política do Chega, que é contra o Presidente da República, que é presidida por Isabel Moreira, uma grande crítica do Presidente da República, ter concluído que não há nenhum crime, como aliás já se sabia, como todos os especialistas, todos os juristas disseram, e portanto mostrando mais uma vez que o Chega o que pretende é de facto descredibilizar o sistema político, os políticos, as instituições políticas democráticas, e por isso simplesmente a teoria da substituição, vou eu expô-la aqui. O que o Chega quer é substituir o sistema e a democracia por uma autocracia e por um sistema... Chamada democracia liberal hoje em dia. Eu vou-lhe chamar autocracia. Sim, claro que é. Ditadura, falta de liberdade de expressão e de tudo o resto. E, portanto, Leonete, uma pessoa, deputado, formada em Direito, parece que teve a melhor nota do seu curso. Formado em Direito, não, doutorado. Doutorado em Direito também. Constitucional. Que faz uma coisa dessas. Mas ele é porque acha que a opinião é crime, não é? Ter uma opinião é um crime. Portanto, é óbvio. A substituição que existe no país é a tentativa do Chega a substituir o regime. Ele soube sempre que juridicamente não havia causa. Ele quis criar o facto político. Ele disse que era uma decisão política. Claro. Mas ele disse, quando apresentou, quando reuniu com o grupo, mostrou que, claramente, independentemente do que houvesse juristas a dizerem que sim ou que não, sim, ia aproveitar, que ele ia fazer isto porque politicamente era uma decisão que lhe... O deputado do PCP, António Filipe, quando foi pediu os pareceres, pediu os pareceres, claro, não é? Acho que sim. Mesmo com aquele sorrisinho maroto. Vamos fechar por aqui. Este foi o Poder Público 16 de maio. Ainda temos mais um episódio antes das eleições europeias e também das eleições na Madeira. Das europeias temos vários, da Madeira é que só temos um. E depois entramos nós próprios em modo de campanha ou de comentário de campanha. Até para a semana. Boa semana. Até para a semana. O público fica no ouvido.